Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Monteiro do canal Ateliê Bonecas da Aline, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou trazer uma peça que é muito linda, muito maravilhosa, muito estilosa, que é esta shoulder bag. Olha que graça que ela é. Essa daqui eu fiz pra mim, ela é minha. É uma peça grande, cabe muita coisa, super estilosa, tá? Então ela tem uma alça grande, se você quiser diminuir a alça, tem um regulador, tá? Então se você quer aprender a fazer essa peça aqui, continue comigo aqui até o final. E não se esqueça, dê um like aqui no vídeo, comentem, compartilhem, ativem o sininho e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ateliê Bonecas da Aline, tá? Vou passar agora a lista de materiais, vamos lá? Olha só, pessoal, para vocês fazerem essa shoulder bag, vocês vão precisar desse molde aqui, ó. Eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo. Esse molde aqui, vocês vão fazer um recorte de duas partes no tecido principal, essa daqui, ó. Então, eu já recortei a minha aqui, ó, eu cortei duas partes dessa. Então, essa aqui vocês vão precisar duas partes do tecido principal, duas partes da manta, que a minha já tá estruturada aqui, eu já até fiz um metalacê aqui também, e duas partes vocês vão precisar para forro, desse mesmo tamanho. Só que o forro, eu não faço o recorte igual tá no molde. Para fazer o forro, eu corto um retângulo que caiba o meu molde aqui dentro, olha só. Aí vocês cortam um retângulo assim, ó. Por quê? Para fazer a costura aqui do forro, eu acho melhor fazer assim, o retângulo, do que fazer o recorte certinho. Porque quando eu tiver montando, eu vou explicar para vocês como é que eu faço. Então, faço dois cortes no tecido de forro, do tamanho que caiba esse recorte aqui dentro, tá? Que é a nossa frente e as nossas costas da nossa bolsinha, ok? Então, cortou duas partes do forro, vocês vão cortar um viés de 21 por 5, 21 de largura por 5 aqui, ó. Esse daqui é para vocês fazerem o viés do bolso. Então, a gente vai dobrar essa parte aqui, depois eu vou explicar melhor para vocês como é que a gente vai colocar essa parte aqui no nosso bolso. E para o bolso, vocês podem fazer o recorte também. O recorte do bolso, vocês vão pegar aqui o molde, vai ter um risquinho aqui simbolizando onde é que vocês vão dobrar. Essa daqui é a parte do bolso, vai estar lá no molde, tá? Então, fez essa dobra, aí vocês vão riscar no seu tecido principal, uma vez no principal, uma vez na manta e uma vez no tecido de forro. Essa parte aqui vocês podem recortar, tá? Pode cortar do mesmo tamanho, tanto o forro quanto o tecido principal e a manta, ok? Porque na hora de costurar, assim fica mais fácil, tá? Só a parte da frente e das costas que vocês vão colocar o retângulo para o forro, ok? Para a parte do canal do zíper, esse aqui é o canal do zíper, esse aqui são medidas, tá? São dois retângulos que vocês vão cortar, ele tem 6 centímetros por 37. Esse aqui é o canal do zíper, tá? Nós vamos unir aqui e passar o zíper aqui no meio. Então, vocês vão cortar duas vezes no tecido principal, duas vezes na manta e duas vezes no forro, tá? Então, são essa aqui são mais peças, tá? Que é duas de cada. Então, é duas vezes no tecido principal, duas vezes na manta e duas no forro, ok? Vou deixar também na descrição as medidas certinho para vocês estarem pegando lá, ok? A parte do fundo da bolsa, o que vocês vão fazer? Outro recorte também. Um retângulo de 12 por 53, aqui tem 12 por 53, uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no forro também, ok? Para a alça, vamos lá, eu já trouxe uma alça aqui pronta, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço ela, tá? Eu deixei um pedaço aqui para colocar a nossa meia argola, que é a mesma largura da alça, e aí eu vou ensinar para vocês como é que eu encapo ela, que essa aqui é uma alça de algodão que eu coloquei aqui por dentro e encapei ela com o nosso tecido. Para a alça, vocês vão precisar
de 1,40 de alça de algodão. Vocês podem utilizar também a alça chique, a alça da sua preferência. Então, para a alça é 1,40 m por 13, tá? Para fazer esse pedaço aqui para encaixar a meia argola, nós vamos precisar de um tecido de 20 centímetros por 13, que é a mesma largura da alça, tá? Que é 13 centímetros. E eu vou, quando eu estiver mostrando aqui como que a gente vai fazer ela, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa dobra, tá? E um pedaço de alça também, de algodão, de 20 centímetros. Aqui, ó. 20 centímetros. Essa aqui é a alça de algodão. E para o zíper, nós vamos precisar de 49 centímetros para a bolsa, né? Para a parte de fora da bolsa. E para o bolso, 27 centímetros. Essas medidas também vão estar lá na descrição do vídeo, ok? A parte das ferragens. O que nós vamos precisar aqui, ó? 2 mosquetões. Esse aqui, ó. Mosquetões para a gente colocar nas alças. A gente vai precisar de 2 meia argola, tá? Onde a gente vai encaixar os mosquetões. E um regulador, que é esse daqui, ó. Nós vamos precisar também para poder controlar o tamanho da nossa alça. Então, basicamente é esse o material e vamos para a costura agora, tá bom? Eu vou colocar aqui também, pessoal, 3 cursores nela. São 2 na parte de cima e 1 no bolso. Os cursores para o zíper de número 5, que é o que eu estou utilizando. E para o acabamento interno da nossa bolsa, eu vou utilizar esse viés, tá? Esse viés aqui é o do lar. Então, esse aqui são 2 materiais que eu acabei esquecendo de falar aqui na nossa lista. Pessoal, eu vou começar aqui pela parte dos meus puxadores. Esses puxadores, eles vão servir para colocar a minha meia argola, tá? É aquelas partezinhas que tem na lateral da nossa shoulder bag para poder colocar os mosquetões. O que vocês vão fazer aqui, ó? A medida desse retângulo aqui, eu passei para vocês que ela é de 20 por 13, né? Então, vocês podem vincar com a unha, ou então pode passar o ferro aqui, ó. Você tem que fazer um vinco aqui, ó, dobra esse retângulo ao meio, tá? Passa um vinco aqui, um ferro com a unha. E aqui vocês podem dobrar as 2 partes de encontro até o meio, tá? Vocês precisam fazer essas marcações aqui no tecido, pra gente poder vir com a nossa alça e colocar aqui, ó. Vocês colocam aqui nessa parte, dobra aqui por cima da alça, aí pega essa outra parte, dobra aqui e faz isso aqui, ó. Então, a gente vai encapar essa alça aqui. Essa parte aqui é para colocar a meia argola. E para fazer a alça, como eu já trouxe a minha pronta, vocês fazem da mesma forma, tá? Vocês vão cortar um retângulo da alça nas medidas dela e vão fazer esse mesmo processo aqui, ok? E para finalizar aqui com a costura, vocês podem passar uma costura do lado de cá, passa uma costura do lado de cá e passa mais 2 costuras ao meio. Que aí ela fica bem firme e bem estruturada, tá bom? Eu vou fazer isso aqui agora. Olha só como que ficou aqui, ó. Eu passei uma costura de cá, uma aqui, 4 costuras, na verdade, aqui, viu? Pra ficar bem firme. Olha só como é que ela fica firmezinha. Não fica criando o tecido aqui, ó, dessa forma que eu mostrei aqui pra vocês, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês unem as 2 pontas e corta ela ao meio, porque como são 2 argolas, você vai precisar das 2 peças, porque nós vamos fazer isso aqui, ó. Ah, e detalhe também, essa argola, o mosquetão, é de 30 milímetros, tá? Então, eles têm 30 milímetros, a nossa alça também, a medida tem que ser as mesmas. Se a sua alça for de 2 centímetros, por exemplo, você tem que comprar o mosquetão de 2 centímetros, a meia argola de 2 centímetros, tudo tem que bater um com o outro, tá? Então, eu tô usando a argola de 3 centímetros, eu vou utilizar a alça, os mosquetões e também o regulador, tudo de 3 centímetros, tá bom? Então, vamos reservar essa parte aqui, porque eu vou precisar delas mais pra frente, tá? Mas eu gosto já de deixar elas prontinhas, então elas vão ficar aqui, ó, dessa forma, tá? Então, vamos reservar essa parte.
porque agora a gente vai trabalhar o nosso bolso. Aqui eu tô com a minha parte principal já estruturada na manta. Eu fiz um metalacê aqui, mas não tem necessidade. A minha que eu mostrei no início do vídeo, ela não tem o metalacê, tá? Eu fiz ela lisinha. Então, esse aqui vai ficar a critério de cada um. Você que vai decidir se você quer fazer. Para fazer o metalacê, eu só fiz os risquinhos aqui do lado da manta e passei as costuras por cima, tá? Aí ele dá esse efeito aqui, fica bem bonitinho também. Para fazer o bolso, nós vamos precisar aqui do zíper. Vocês vão pegar o zíper, o direito dele, você vai unir com o direito aqui do tecido principal, tá? O direito é os dentinhos aqui pra baixo, tá? Então, vai posicionar dessa forma. A medida do zíper que eu passei, ela é um pouco maior, tá? Então, fica melhor pra você colocar o cursor depois. Então, vamos posicionar o zíper aqui nessa forma. E aí, vocês vão passar uma costurinha de segurança bem aqui, ó, bem na beiradinha, tá? Pra depois a gente passar uma com o calcador. Troquem o calcador da máquina, tá? Porque pra colocar o zíper é melhor com ele. E depois que vocês fizerem essa costura aqui, a gente vai vir com o forro e colocar o direito do forro com o avesso do tecido aqui, ó. Dessa forma, tá? Porque a gente vai precisar desvirar depois. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Direito do tecido, né? Coloca o dentinho do zíper em contato com a parte direita do nosso tecido. E aqui passa a costura primeiro, né? Eu gosto de fazer essa costurinha primeiro para ficar mais firme, né? Para depois eu for colocar meu forro, fica até mais fácil. Então, depois que fizerem essa costurinha aqui, vocês vêm com o forro direito do tecido, com o avesso aqui do zíper, né? Que ele fica direito com direito aqui. Então, colocou o zíper, o forro dessa forma aqui. E aí, vem com uma costura também e passa bem aqui, junto dos dentinhos do zíper, tá? Que a gente vai precisar desvirar depois. Então, aqui ficou, ó, meu tecido junto com o forro e o zíper nessa parte aqui. Então, o que que vocês vão fazer aqui? Desvira, ó. Bota o forro aqui pra unir com essa parte. E a gente vai juntar aqui, ó, porque nós vamos rebater essa costura. Nós vamos passar uma costura aqui, ó, pra rebater. A gente vai unir o tecido principal com o nosso forro, pra ele não ficar subindo aqui. Então, por isso é que é importante você fazer essa costura aqui agora. Então, junta direitinho aqui, vê se tá tudo puxadinho aqui pra baixo. E a gente vem com uma costura aqui e passa bem aqui nessa parte da frente do nosso bolso. E aí, vocês vão chegar a esse formato aqui, ó. Então, a gente já colocou de um lado e ficou essa parte aqui do nosso zíper solta, né? Aqui, nós vamos fazer com esse retângulo aqui que eu passei pra vocês. É 21 por 5 a medida dele, né? Então, aqui nós vamos fazer um viés. Nós vamos pregar um viés, como se fosse pregando um viés mesmo. Vocês vêm aqui do lado avesso, coloca o direito do tecido com o avesso aqui do zíper, tá? Vai ficar como se fosse do lado do forro. Aí, vocês vão vir passar uma costura bem na beiradinha aqui, ó, juntando a parte do retângulo com o zíper. Depois que passar essa costura, vou colocar um alfinete aqui só pra vocês verem como é que eu vou fazer. Passou essa costurinha aqui, vocês vão desvirar, né, esse viés. E aí ele vai estar assim, né? Aí vocês vão dobrar uma vez aqui e dobra outra vez por cima do zíper, como vocês estivessem colocando ele aqui, ó. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. É só alinhar direitinho pra ficar bem certinho do mesmo tamanho. Aí fica assim, ó. E aí vem com uma costura e passa daqui até aqui, ok? Deu pra entender? Eu vou fazer aqui na máquina e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Olha só, como que ficou aqui a parte do viés. Fica assim, ó. Aí o zíper vai ficar encaixadinho no meio e aqui eu tenho o meu viés já colocado, tá bom? E a parte de trás ficou assim. Agora, nós vamos, quando chegar nessa posição aqui, onde está, vocês vão colocar o cursor. Agora é a hora de colocar o cursor aqui no zíper. O cursor, eu gosto de colocar ele da direita para a esquerda, né? Que aí abre ele assim, né? Então, vamos colocar da direita para a esquerda.
Colocou o cursor, você posiciona ele aqui, ó. Mantenha ele fechado, o zíper fechado. E deixa ele posicionado bem no centro, tá? Porque a gente vai precisar fazer umas costuras aqui para ele não atrapalhar na hora de costurar. Então, manter o zíper fechado e o cursor aqui na frente. Vocês peguem agora a parte da frente, tá? Então, quando eu falo que todas as minhas peças já estão estruturadas, gente, eu já coloquei a manta, o tecido principal em cima da manta, passei o ferro e fiz uma costura em volta e também fiz o meu metalacê, tá? Se vocês não quiserem fazer o metalacê, não precisa. E agora, vocês vão posicionar essa parte do bolso, tá? A parte da frente fica assim e a parte do forro fica em contato com a parte da frente. Então, vocês vão unir aqui as partes aqui da parte de baixo e de cima, né? Porque nós vamos costurar esse bolso aqui. E ele vai ficar dessa forma, olha. Assim. E aí, quando vocês unirem direitinho as pontas aqui, vocês passam uma costura aqui, ó. Bem aqui em cima, unindo o bolso com a parte da frente da nossa bolsa. Depois que vocês unirem, vocês já podem também passar uma costura de segurança, começando daqui até chegar aqui no zíper, unindo todo o bolso com a parte da frente da nossa bolsinha, tá bom? Eu vou finalizar aqui e volto para mostrar para vocês como é que vai ficar. Olha só, pessoal, o jeito que ficou. Já passei a minha costura aqui, unindo o meu bolso à minha parte da frente da bolsinha, ok? Então, eu passei uma costura aqui e também passei uma em toda a volta do bolso para fixar as duas partes, ok? E agora, nós vamos colocar o forro. Lembra que eu falei para vocês deixarem um retângulo que coubesse aqui? Então, aqui vocês vão pegar a parte da manta, né? E vão colocar aqui na parte avessa do tecido, dessa forma. Olha aqui, ó, assim fica bem mais fácil para fazer. Então, posicionou, passa o ferro, vai lá no ferro, passa aqui direitinho para poder a manta fixar aqui no tecido, né? Então, nessa posição aqui, vocês vão costurar. Com a parte do forro para baixo, vocês vão vir com uma costurinha de segurança também. E passar em toda a volta dessa frente. E nós vamos fazer isso também na parte de trás. Como a parte de trás não vai ter bolsa, então vocês vão posicionar o lado da manta com o lado avesso do tecido e fazer do mesmo jeito, tá? E vamos passar uma costura de segurança em toda a volta dessa parte aqui também, ok? Prontinho. Eu fiz a costura aqui unindo a minha parte da frente e a de trás com os forros de cada uma, tá? Já fiz a costurinha aqui, aí fica dessa forma que vocês fazem o recorte do excesso de tecido que tem aqui do forro, tá? Vai ficar dessa forma aqui, só não corta na costura pra não tirar o forro, tá? Da posição dele aqui. Então, terminou de cortar essas duas partes aqui, a gente vai reservar, porque agora nós vamos fazer o canal do zíper. Aí, para fazer o canal do zíper, nós vamos precisar aqui dos dois retângulos, né? O meu também já tá estruturado aqui, com a costura bem na beiradinha, as duas partes, o zíper, os dois forrinhos de cada um deles e o cursor. Para fazer essa parte, nós primeiro vamos pegar essa aqui do tecido principal, vamos pegar aqui, ó, reserva uma, vamos fazer de um lado primeiro. Pega aqui o zíper, lado direito do zíper, lado dos dentinhos, tá? Então, o dente mais alto, coloca de frente pro tecido principal. Centraliza ele aqui e nós vamos passar uma costura assim, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Do lado dos dentinhos pra baixo, tá? De frente pro tecido principal. E aí, nós vamos passar uma costura aqui, ó. Unindo o meu zíper com essa parte. Depois que eu passar essa costurinha, eu venho com o lado direito aqui e posiciono dessa forma, tá? Igual no bolso. Olha aquela parte do bolso lá. Então, coloca aqui o lado direito com o direito do tecido, une e passa mais uma costura aqui, unindo o meu forro com o zíper. Vai ficar tipo um sanduichinho aqui, ó. Aqui eu tenho o forro.
Aí eu tenho o zíper virado com os dentinhos pro principal e eu tenho o meu principal já estruturado com a manta, tá? Então, vocês vão unir essas três partes e vão passar essa costurinha aqui. Depois que a gente passar essa costura, nós vamos virar e rebater a costurinha dela, como nós fizemos no bolso, ok? Olha aqui, pessoal, já passei aqui a minha costura, unindo meu zíper com as duas partes. Aí eu desvirei, juntei as duas pra cá, pra fora, assim. E aí eu rebati, ó, passei uma costura aqui, rebatendo, tá? Unindo o forro com a parte principal e o zíper também. Agora, nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos desse lado, a gente vai fazer desse lado aqui. O que vocês vão fazer? Pega o lado do dentinho do zíper, lembra? Do mesmo jeito que a gente fez dentinho do zíper com o lado direito do tecido, assim, ó, de frente com frente. Une aqui as laterais, pra ficar na mesma altura. E aqui nós vamos passar uma costura de segurança aqui também. Aqui, ó. Primeiro você passa uma costura aqui na beiradinha e depois você passa uma aqui próximo aos dentes do zíper, tá? Então, a gente vai unir essas duas partes aqui e depois a gente vai vir com o nosso forro. O forro também eu coloco aqui, ó, direito do forro com o avesso do tecido aqui, ó. Do tecido não, do zíper, né? Então, direito do tecido do forro com o avesso do meu zíper. O direito do zíper tá aqui de frente pro tecido principal. Então, uniu dessa forma, vem aqui, coloca um por cima do outro e passa uma costura aqui próximo aos dentinhos do zíper, tá? Se você achar melhor passar aqui a costura pela manta, ok, mas eu prefiro passar por aqui mesmo, pelo lado do forro. Então, vou unir essas duas partes e faço da mesma forma, desviro e vou rebater também a costura desse lado da mesma forma que eu fiz do outro. Prontinho, já tô aqui com as duas costuras rebatidas, ele vai ficar dessa forma aqui, tá? No canal do zíper. Quando vocês chegarem, olha aqui o lado do forro. Quando vocês chegarem aqui, agora é a hora de colocar os dois cursores. Nessa parte aqui eu gosto de colocar dois, então você vai colocar um do lado direito pra dentro e um do lado esquerdo pra dentro, tá? Depois que vocês colocarem os cursores, deixe eles posicionados aqui no centro. Encontra eles aqui e deixa eles fechados, tá? O zíper fechado. E agora nós vamos colocar as nossas meia argolas, tá? Essas aqui, vocês vão posicioná-las assim, ó. Aqui, ó. Colocou a argolinha, né? Passou a argolinha aqui naquele pedaço de tecido que nós fizemos. E aí, nós vamos passar uma costura aqui. Você vai colocar uma de cada lado, tá? Só um detalhe, essa alça que eu tô usando aqui, ela não é muito grossa, tá? Por isso é que eu fiz essa parte aqui com a alça. Se a sua alça for muito grossa, então é melhor não fazer, porque aqui nós vamos precisar fazer várias costuras, tá? Então, se você perceber que essa alça de dentro tá grossa demais, então faz só com tecido, tá bom? Então, pega as duas partes e posiciona uma de cada lado. Depois que colocar os cursores, tá? Não fecha sem antes colocar os cursores. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Centraliza direitinho aqui e passa uma costura de cá e uma costura de cá, dos dois lados, tá bom? E aí, quando vocês fizerem essa costura, vocês podem também já unir o forro já com a manta aqui e o tecido principal e passa uma costurinha aqui, ó, na lateral. Uma nessa lateral e outra nessa lateral. Uma costura de segurança só para fixar esse forro aqui, tá bom? Olha só, essa aqui é a parte de cima da nossa bolsinha, ela vai ficar dessa forma, tá? Já preguei aqui as minhas meia argolas, tá? Vai ficar nessa posição. E agora, o que você vai fazer? Vai pegar o fundo da bolsa, essa parte aqui, tá? Tem a medida dela. Você vai colocar aqui, ó. A gente vai unir a parte do canal do zíper já pronto com o fundo da bolsa. Aqui, nós vamos pegar o lado direito dessa parte e colocar direito com direito aqui, ó. A gente vai unir essas duas peças aqui e vai passar uma costura aqui, tá? Com um pé de máquina, você passa uma costura aqui. Depois que vocês fizerem essa costura aqui, vocês vêm com o forro e posiciona ele aqui, ó, direito do forro com direito do forro do canal do zíper. Aqui.
E aí, a gente passa outra costura aqui também com o pé de máquina, tá bom? Tem que ficar dessa forma aqui, ó, o sanduíche, né? Direito do forro com o direito do canal do zíper, que é o forro, e aqui o direito do canal do fundo da bolsa com o canal do zíper, com esse aqui tecido principal, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Aqui, não sei se vai ficar meio confuso, porque o meu tecido de forro é o poá, tá? E o tecido principal é esse aqui. Olha só, pessoal, eu estou aqui com o meu sanduíche de tecido, né? Ficou dessa forma aqui. O que vocês vão fazer? A gente vai desvirar. Você joga o canal do zíper para um lado e o forro e o fundo da bolsa para outro lado, tá? Para ficar dessa forma aqui, ó. E aí, a gente vai passar uma costura aqui rebatendo, tá? Que nós fizemos a costura do lado avesso, agora a gente vira e rebate essa costura aqui. Depois que rebater essa costura aqui, a gente vai pegar a peça da frente da bolsa, né? Essa aqui. Você vai medir. Esse aqui vai ser o fole, é chamado de fole, né? Quando você une o canal do zíper com o fundo da bolsa, você vai fazer um fole, né? A gente vai medir agora, por quê? O fole, a gente prega ele, a gente posiciona ele aqui nessa parte da frente da bolsa fechado, né? Então, a gente vai fechar essa parte aqui. Só que antes de fechar, é bom você pegar a parte da frente e você vir posicionando aqui assim, ó. Você vai unindo. Vamos pegar uns prendedores aqui. E aí, você vai juntar parte com parte, como ele vai ser pregado, né? Só pra gente medir se o tamanho tá batendo. Aqui, ó. Aí, você vai juntando direito com direito aqui, né? Essa parte aqui não precisa ser necessariamente direito com direito agora, porque a gente só tá tirando a medida, né? Então, você vai unindo aqui com os prendedores. Esses prendedores é fundamental agora. Se você não tiver ele, prendedor de roupa também serve, tá? Mas aí você tem que ir fixando aí e juntando essas duas partes aqui pra gente ver, tá? Olha só, pessoal, nós chegamos aqui ao final, tá vendo que ele vai sobrar, tá? Vai sobrar um pouco de tecido dessa parte aqui, mas o tamanho é pra sobrar mesmo, tá? Ele não pode faltar, ele tem que sobrar aí na hora que você for montar a sua peça, tirar a medida. Então, chegou aqui, tá passando, você vai sobrepor essa parte aqui em cima do forro, 2 centímetros. Você mede aqui 2 centímetros passando, igual tá aqui, ó. Ele chega e me encontrou aqui, né? Então, eu vou passar aqui 2 centímetros, vou medir e eu vou fazer um recorte. Eu vou cortar essa parte aqui, tá? Mede 2 centímetros, que é o que você deve deixar pra gente poder fazer a costura. E aqui você refila, você tira essa parte que tá sobrando, tá? Corta tanto o forro quanto essa parte aqui. Eu só fiz a medida da parte do tecido principal com a manta, tá? Mas aí você recorta os dois, o forro, essa parte aqui, que não veio aqui junto, mas você corta junto as duas partes, tá? Do mesmo tamanho, eles têm que ficar do mesmo tamanho. Cortou, deixa ele passando 2 centímetros, que agora a gente vai fazer uma costura unindo essas duas peças da mesma forma que nós unimos a outra parte, tá bom? Prontinho, pessoal, olha aqui, eu medi lá na minha peça, né, na parte da frente da bolsa, e eu precisei cortar aqui 2,5 centímetros, tá? Essa foi na minha, tá? Então, é bom vocês medirem direitinho, pra ver se vai ser mais ou menos isso também que vocês vão retirar das suas aí. E agora, como eu já medi direitinho lá, o que a gente vai fazer? Nós fechamos desse lado aqui, né? Rebati aqui. Agora, nós vamos fazer o que aqui? Você vai pegar o direito desse tecido aqui, com o direito aqui também, tá? E nós vamos unir essas duas partes e nós vamos passar uma costura aqui. Depois que eu unir essas duas partes, eu vou vir com o forro aqui, ó. Direito, é a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. Direito do forro com o direito do meu canal do zíper e vamos passar uma outra costura aqui. Nós vamos fazer um outro sanduichinho também, tá? Deixa eu explicar de novo aqui.
direito, você vai pegar o direito do canal do zíper, unir esse direito aqui com a ponta, tá? Vai unir as duas partes assim. Vai unir e passa uma costura. Vira por outro lado aqui, aí você vai pegar o direito do canal do zíper com o direito do forro e vai unir essas duas partes e passar uma costura aqui também, tá? E depois que fizer essa costura, nós vamos desvirar aqui por dentro, tá? Tá vendo que vai ficar um círculo? Vai ficando um círculo aqui. E aí a gente desvira para poder fazer a costura rebatendo aqui, tá bom? E assim ficou a nossa peça do fole. Aqui, ó. Ficou dessa forma. E já passei a costura aqui, agora a gente desvira. Aqui, ó. Você vai unir igual a gente fez lá. Desvirou, né? A parte do forro fica pra dentro e a parte do tecido principal fica pra fora. Aqui, ó. Assim. Viu? E agora nós vamos passar uma costura aqui, rebatendo também, aqui. E depois que a gente rebater essa costura, agora eu gosto de medir de novo. Eu vou lá na minha peça, meço direitinho de novo, que aí se der encaixar certinho, aí agora a gente já vai começar a preparar para colocar o fole nas partes da frente e de trás, tá? Mediu certinho, tá tudo ok? Vocês vão vir aqui por dentro, coloca ela nessa forma aqui, ó. E aí vocês passam uma costura de segurança aqui agora, unindo o forro com o meu tecido principal e a manta aqui, tá? Então, passa aqui, começa aqui, que essa parte aqui já tá unida, né? Com a costura que nós fizemos. E agora a gente vai só unir essa parte do fundo da bolsa aqui que tá solto, tá? Aí vocês vêm com a costurinha de segurança e passa aqui. Mas aí você presta atenção aqui, ó, porque vai sobrar um pedacinho aqui, ó. O fundo do bolso, da bolsa, ele é um pouco maior do que o canal do zíper, tá? Então, a gente vai precisar refilar aqui também. Aí você vai cortar aqui essa parte que ficou sobrando aqui, tanto desse lado quanto desse, que vai sobrar mesmo, tá? Então, a gente recorta. E se quiser passar primeiro a costura, você vem acompanhando essa daqui, né? Vai acompanhando. Agora, se quiser cortar também, pode cortar, tá? Então, a gente vai pregar agora o forro na parte do fundo da bolsa, tá? Aqui, o fole da nossa bolsa já foi finalizado aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá? E agora, quando tiver nessa parte aqui, a gente já vai colocar logo o nosso viés. Porque quando a gente unir as partes, fica mais fácil para rebater o viés do que pregar ele depois de unir essas partes aqui com a da frente, tá? Como é que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão colocar aqui no lado avesso, vocês vão pregar o elástico aqui pelo lado do forro, tá? Vocês começam aqui na lateral, aí vocês dobram o viés, abre só um lado. Eu vou pregar ele e passar a costura aqui, ó. Eu vou abrir esse lado aqui, dobro uma vez para ficar com esse acabamento aqui, tá? E aí, na costura da lateral da bolsa, eu vou posicionar aqui bem rente e vou passar uma costura aqui na dobrinha, tá? Em toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu sobreponho essa parte aqui, e aí o acabamento vai ficar essa parte que tá dobrada, tá? Então, dobrou essa pontinha, posiciona ele aqui no lado do forro, e aí a gente vai costurar toda a volta do fole, tanto desse lado quanto desse, tá? A gente já vai deixar o viés aberto assim, porque quando a gente for unir o fole com a parte da frente e a parte de trás, aí a gente só vai virar assim e rebater os dois juntos, tá bom? Eu vou finalizar aqui e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Ó, nós estamos aqui agora já caminhando rumo ao final da nossa peça, tá? Passei o viés aqui, ele ficou assim, ó. Eu coloquei essa linha dessa cor porque essa costurinha aqui vai ficar interna, tá? E aí, a gente vai colocar o fole, que é essa parte aqui, nessa parte da frente e na parte de trás, tá? Como é que a gente vai pregar aqui? Você vai dobrar aqui ao meio,
para poder achar o centro dessa lateral de cima e de baixo também. Nas duas partes, a gente precisa achar o meio, tá? Então, achou o meio aqui, marca com a caneta fantasminha, um giz que apague com calor, ou então dá um pique, se quiser dar um pique. Eu não vou dar o pique porque ficou bem a costura aqui pequenininha demais, não vai dar pra eu cortar. Então, eu vou marcar com a caneta fantasminha. Aí, aqui no fole também, a gente precisa achar o meio do nosso fole, tá? Então, você vai pegar essa costura aqui, unir com essa costura aqui, ó, as duas costuras, assim. E aí, você vem, puxa aqui, ó, pra poder encontrar o meio da parte de cima e o meio da parte de baixo, dos dois lados, tá? Desse lado de cá e do lado de cá. Então, a gente precisa achar os 4 centros aqui. Então, colocou costura com costura, acha o meio daqui, dessa ponta de cá e daqui também, tá? Aí, achou o centro, o que você vai fazer? Então, vamos começar ela aqui, né? Você vai pegar o meio aqui do canal do zíper, vai unir com o meio que você encontrar aqui na parte de cima, e aí você vai colocar direito do tecido aqui, né? Deixa eu virar aqui a minha peça, que vai ficar assim. Direito do tecido, o meio tá aqui, então você vai unir o direito com o direito e o centro, tá? Achou o meio daqui de cima, então une o direito com o direito e o centro. E aí vocês podem marcar aqui, e aí vamos lá para a parte de baixo. Achou o centro aqui, você já tem o meio aqui também, né? Então, você pega essa parte aqui, junta direito com direito e une o centro. Aí, aqui, você pode passar uma costura nessa parte de cima aqui e na parte de baixo, tá? Por quê? Fica mais fácil na hora de você distribuir esse fole aqui nessa parte da frente. E aí, você vem com o prendedor e vai unindo as duas partes com o prendedor. Depois que unir todo ele, você vai passar uma costura. Pode usar a costurinha do viés aqui como base, você pode passar por cima dela, tá? Então, mas é necessário você unir com um prendedor ou com um alfinete, alguma coisa que segure aí para poder você ficar mais fácil, facilitar a sua costura, tá bom? Então, ela vai ficar dessa forma aqui, e aí eu vou passar aqui na máquina pra gente ver como é que vai ficar, tá bom? Olha só, pessoal, acabei de fechar aqui a minha bolsa, tá? Coloquei a parte da frente, a parte de trás. E agora, como a gente colocou o fole aqui, o que vocês vão fazer? Olha aqui, o viés tá aqui, né? A gente pregou o viés. Por isso é que é importante você pregar o viés antes, porque aí quando você junta essas duas partes, já fica no ponto aqui só de virar aqui, ó, e rebater, tá vendo? Aí você vai só dobra ele aqui, ó. Você vira aqui, ó. Ele tá assim, né? Aí você só vem aqui com ele e abraça essa parte aqui que tá exposta e faz isso aqui, ó. E aí a gente vai passar a costurinha aqui de acabamento, né? Pra fechar o nosso viés. E aí já vai ficar um acabamento bem bonitinho aqui, ó. Na parte de dentro da nossa peça, tá bom? E logo depois que eu passar todo o meu viés aqui, rebater o meu viés, aí a gente só falta fazer agora a alça, tá? E aí a gente já vai desvirar a nossa peça, passar o ferro nela, né? Que aí você pode deixar ela passadinha, bem bonitinha, organizar. E aí a gente monta a sua alça, ok? Olha, já estamos quase finalizando a nossa peça. Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz a alça dela, tá? Então, pra alça, já tá aqui com ela pronta, né? Eu mostrei pra vocês como é que faz lá pra encapar ela direitinho. A primeira coisa que vocês vão fazer... Aqui, ó. Vocês vão precisar dos 2 mosquetões, né? E também do regulador. O regulador é esse aqui, ó. Tá? O regulador, ele tem esse ferrinho no meio. Então, o que vocês vão fazer aqui? Posiciona ele assim, tá? Aí você vem com a ponta da alça, sobe aqui e desce.
coloca assim, vai ficar assim. Aí aqui você pega um dos mosquetões, passa aqui por dentro. E agora nós vamos encontrar com esse regulador aqui. Aí você vai vir aqui, ó. Sobe um pouco essa parte aqui, porque a gente vai precisar passar essa ponta aqui nesse ferrinho, tá? Então subiu aqui. Lembrando só de olhar a posição da alça, ver se tá certinha, tá? Aí vocês vêm aqui, ó. Sobe aqui por dentro, deixa o ferrinho aqui e passa por detrás dele aqui, ó. Passou, vai lá em cima e desce de novo. Fazer tipo um Uzinho aqui no ferrinho, ó. Ó, tá vendo? Ele subiu por aqui e desceu no ferrinho do meio, tá? Isso tudo lá por dentro, ó. Tá vendo? E aí vocês puxam. Pode até puxar essa parte aqui também, porque vai ficar assim, ó. Aí essa parte aqui, ó, ele vai ficar assim e assim. Essa parte aqui de dentro, você dobra ela uma vez. Deixa eu aumentar um pouco aqui, que é pra ficar melhor pra explicar. Então, dobra uma vez aqui assim, e aí posiciona ele na parte de baixo aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Que aqui nós vamos passar uma costura bem aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar dessa forma aqui. Aí você vem e passa uma costura. Pode até passar duas costuras pra ficar bem fino. E aí vai ficar com essa dobrinha aqui. E aí, quando dobra ele aqui, aí você vai puxar o mosquetão, ajusta aqui e fica dessa forma aqui. Tá vendo? E aí você, no mesmo sentido, vai lá na outra ponta da alça, pega o outro mosquetão e encaixa ele aqui também. E aqui é mais simples, você vai dobrar uma vez e vai dobrar novamente. E aí ele vai ficar assim. E aqui nós vamos passar a costura para firmar esse outro mosquetão, tá? E aí assim vai ficar a nossa alça. E aí é só colocar ela na bolsa e vai ficar perfeita, ok? Deu para entender, gente? Oi, pessoal, cheguei aqui ao final de mais uma peça e ficou assim a nossa shoulder bag. Olha que gracinha. Depois eu vou finalizar aqui, que eu não passei o ferro dela ainda, mas aí quando passar o ferro ela vai ficar bem assentadinha e coisa mais fofa desse mundo, tá? Eu fiz essa aqui na cor terracota. E olha o tanto que ela fica larguinha, ela fica bem cheinha. Olha que linda. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa peça, tá? Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder vocês, tá? Um beijo a todos e fiquem com Deus!